Saúdo os irmãos na graça e na paz de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos à terceira noite da campanha Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos. Eu convido o presbítero José Vitoriano para trazer a oração inicial. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus, colocar nossas causas perante o nosso Deus. Por essas causas nós nos colocamos de joelhos. E quando nós colocamos as nossas causas de joelhos, nós obtemos resultado e vitória. Então fecha teus olhos, fala com Deus, porque Ele já está aqui. Soberano Deus e maravilhoso Pai. Mais um momento, mais uma noite, mais um dia na sua presença, Senhor. Somos gratos a Ti por chegarmos até este lugar. Precisamos, Senhor, que o Senhor se faça presença nesse lugar. Que viemos nesse terceiro dia no intuito e na certeza de que o Senhor tem respondido a nosso clamor, nossas orações. Ah, meu Deus, que nesta noite o Senhor possa abençoar grandemente este povo que chegou até aqui. Os que ainda vêm no caminho, meu Deus, que o Senhor possa trazer... Ah, Pai Santo, se faz presença neste lugar, cerca esta casa com os teus anjos, com a tua glória, para que nós possamos sentir a tua presença, para que nós possamos receber de ti força, graça, nós possamos, meu Deus, se fortalecer na força do seu poder, que nós venhamos, Senhor, receber o teu Santo Espírito e nos fortificar do teu poder, que nós possamos sair daqui arraigados, cheios do teu Santo Espírito. Ah, Deus de poder e de graça, que nós tenhamos mais coragem, força, ânimo, disposição, Senhor, que o Senhor venha nos tirar de nós o nosso cansaço, a nossa fadiga, a nossa frieza, o nosso desânimo. Ah, meu Deus, só Tu, só o Teu Santo Espírito, que pode nos dar força, que pode nos fortalecer, que pode nos encorajar, que pode, meu Deus, trazer força e ânimo para a Sua igreja, para o Seu povo. Que nesta campanha, Senhor, nós possamos ter um resultado, ter uma resposta da qual nós estamos aqui porque cremos na resposta do Teu poder, nós cremos na resposta que o Senhor, meu Deus, tem entrado com providência sobre as nossas causas. Por isso que eu te peço que nesta noite, Pai Santo, continua conosco e fica conosco, no nome de Jesus. A irmã Rita está com a oportunidade de trazer um louvor e em seguida a irmã Ciara com um louvor. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Dizer que é um momento de muita alegria quando nós chegamos aqui para adorar o nosso Deus, pois Ele é digno de louvor e de adoração nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos cantar o louvor 244. A garganta está ruim. Vê se eu tossi ali. Louvai Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo e gozo, com seu sangue no céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tem no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai Jesus poderoso, que vem livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tem consolação. Ao meu Senhor, que tem no meu coração,
Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. Não tem mais em quem confiar, em Deus a mais real proteção. Ao meu Senhor, que tem no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai Jesus da minha glória, pois Rei Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória e venceu com Jesus pela fé. Aleluia, Deus! Nós temos que vencer pela fé, Jesus. Meu Senhor, que tem no meu coração, eu dou louvores, pois Ele me deu salvação. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter fé para poder vencer, Jesus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Louvar o 193. Se tu me amas, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são os ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates,
Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. A irmã Aline está com a oportunidade de trazer a palavra e oração. E em seguida o Livres para Adorar com louvor. Cumprimento a amada igreja em nome do Senhor Jesus, amém. Motivo de muita alegria de mais uma vez estar na casa do Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto com os irmãos que se encontra no Salmo 143. Aliás, 144. Salmo 144, a partir do 1. Salmo 144. Que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. O Senhor que é o homem, para que te importes com ele, ou filho do homem, para que por ele se interessem. O homem é como um sopro aos seus dias, são como sombras passageiras. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que os fumeguem. Só até aqui, amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, meu Deus, para Te buscar, para Te engrandecer, Senhor, para ouvir mais de Ti, Senhor. Tu és, meu Pai, a nossa força, o nosso refúgio, Senhor. A Sua palavra sempre nos mostra, meu Pai, que em Ti temos que confiar, Te bendizer e Te adorar. Tu és a rocha inabalável, Senhor Jesus, a qual nós temos que nos apegar, Senhor. Tu és aquele, Senhor Jesus, fiel, que nunca nos deixa na batalha, Senhor Jesus. Que está nos treinando nossas mãos para a batalha, que está nos treinando para a guerra, Senhor Jesus. Continua conosco, meu Pai, nos discerne através da Tua palavra, nos ensina o caminho certo para se andar, Senhor. Que possamos confiar sempre em Ti a cada batalha, Senhor Jesus. Estamos aqui para batalhar, que os Teus anjos venham acampar aqui neste lugar e nos ajudem a guerrear, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, porque ela é perfeita, é eficaz, verdadeira e fiel todos os dias, assim como Tu, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em nome do Grupo Livres para Adorar, saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar, de te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me assolam, os inimigos caçoam de mim. Senhor, é tão difícil
A irmã Sidora está com a oportunidade de trazer um louvor e em seguida a irmã Virna. Enquanto Virna louva, o irmão Zé Pedro recolhe dízimos e ofertas. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vou louvar o 107, peço que a igreja me ajude, que a garganta não está muito boa. Mas louvaremos assim mesmo. Firme nas promessas, não. Firme, firme, firme nas promessas. Firme, firme. É aqui, já estou entrando no coro. De Jesus. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar. Quando a tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro em mim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Perdão, igreja, que hoje eu estou meio devagar, né? Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor, amém? Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecados traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei. Aleluia. E tudo que pedires em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Aleluia. O infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono, a resposta é um sono. Durmo bem nos braços seus, a minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. Ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei, eu vencerei, vencerei. Aleluia. Ajoelhado aos pés de Jesus, nós venceremos. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Lucas 6, capítulo 12 diz: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
Nós agora vamos nos colocarmos 15 minutos de joelhos e orarmos ao nosso Deus.
sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, filho, contigo eu estou. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações.
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às trevas. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O pastor está com a oportunidade de orar pelo pregador da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar de joelhos na presença do Senhor, né, meus irmãos? Apresentando as nossas causas, nossos pedidos, sabendo que Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? A gente chega diante dele, reconhecendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e ele vai nos fortalecendo, vai aperfeiçoando o poder dele. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos orar nessa noite pelo servo do Senhor que irá trazer a palavra do Senhor nesta noite. Deus amado, Deus bendito, em cuja presença nos encontramos, ó Pai. Ó Deus, queremos interceder nesta noite pelo teu servo, ó Deus, que irá trazer a tua palavra, Deus. Ó Pai, inspira o teu filho, ó Deus, ó Pai, a transmitir o recado que o Senhor puseste no coração dele, ó Pai. Ó Deus, e que nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, ó Deus, para sair alimentado, ó Deus, orientado pela tua palavra, ó Deus. A tua palavra, Deus, que nos conforta, a tua palavra, Deus, que nos orienta, ó Deus, a tua palavra, Deus, que nos exorta, ó Deus, a andar, ó Deus, na tua presença. E nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus, ó Pai, usa o teu filho, ó Deus, conforme a tua vontade aqui nesta noite, e que possamos, ó Deus, receber a tua palavra com alegria no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde mais uma vez, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que presença maravilhosa do nosso Deus. Quando se pomos de joelhos, é inevitável sentir a presença de Deus. Não tem como não sentir. E é de joelhos que nos faz nos aproximarmos mais de Deus. O crente que bem souber, quanto mais de joelho ele ficar, mais fortalecido ele vai estar. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, no versículo 14. Tema da mensagem: por esta causa me ponho de joelhos. Então, a causa que Paulo se colocou de joelho, assim a nossa igreja, nós estamos com esse propósito, com esse intuito de estarmos de joelhos, para que as nossas causas possam estar debaixo do nosso joelho. Os que encontraram, digam graças a Deus. Passamos a ler Efésios capítulo 3 e o versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Só este versículo da palavra do Senhor. Já foi em outras ocasiões, o resto do texto já foi lido, já foi pregoado aqui, as causas que Paulo colocou no seu joelho, a causa que Paulo escolheu para a igreja de Efésios, que ele colocou a qual as famílias debaixo do seu joelho, porque ele compara a igreja como uma família, porque realmente a igreja de Cristo é uma família. É necessário que esta igreja ela sempre esteja debaixo do joelho, porque a causa, Paulo menciona as suas causas, ele escreve a carta preocupado com a sua igreja, com a igreja de Cristo, que ela esteja, ele coloca debaixo do seu joelho, que esta família ela possa estar sempre cheia de fé. A vontade de Paulo era que essa igreja sempre permanecesse na fé em Cristo Jesus, que esta família de Cristo ela estivesse sempre firmada na sua fé, para que se aperfeiçoasse, compreender todos querer de Cristo Jesus. Isso Paulo se preocupava, porque se a igreja não se tornar como uma família, como realmente a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela é uma família, se ela não continuar sendo uma família, esta igreja, ela não tem como prosseguir. E Paulo se preocupou com esta igreja, porque eles eram numa cidade a qual a idolatria era muito grande, o pecado naquela cidade predominava, e quando um pecado predomina numa cidade, a igreja, ela corre um risco, se ela não permanecer de joelho, ela corre um risco, de, em vez de ser uma família, se tornar contendas, briga, e Paulo não queria isso para essa igreja. Por isso que Paulo se preocupou, ele disse, eu tenho que colocar esta causa debaixo do meu joelho, por isso que eu ponho de joelho por esta causa, porque era uma causa muito importante, para que os irmãos sempre fossem fortalecidos e cheios do seu poder, para que sempre os irmãos fossem cheios de amor, que o amor sempre predominasse no meio da igreja, para que o amor de Cristo sempre reinasse no meio da igreja, porque quando a igreja perde o amor, quando a igreja do Senhor ela perde o amor, surgem os problemas. Paulo não queria isso para a igreja de Cristo. Assim somos nós. Paulo escreve essa carta, mas que nos deixa um aprendizado para que nós hoje estejamos sempre com as nossas causas, principalmente as causas da igreja debaixo dos nossos joelhos, porque só assim, se a igreja permanecer de joelhos, eles vão entender a profundidade do amor de Deus, a profundidade do mistério de Deus, a altura, a largura que existe dos mistérios de Deus para com a sua igreja. Mas se nós nunca pormos de joelho, se nós nunca se colocarmos de joelho, nós nunca vamos ter a profundidade dos mistérios de Deus para com a igreja nunca vai ter aquela profundidade dos mistérios, de descer e compreender o que Deus quer fazer no meio da sua igreja. Por isso que Paulo escreve uma carta, e esta carta está até hoje para a igreja dos dias atuais. E eu tiro daqui, meus queridos e amados irmãos, quando Paulo diz que põe esta causa de joelhos. Por que de joelhos? Provavelmente, com certeza, ele pode ter escrevido esta carta sentado, mas ele sabe que para a igreja permanecer de pé, ela tem que estar de joelho. O crente que bem entender, que bem tiver um conhecimento das coisas de Deus, ele sabe que ele é mais forte de joelho do que de pé. Porque ele, quanto mais de joelho, ele se pôr de joelhos, mais forte ele está para lutar.
pela igreja do Senhor. E eu trago nesta noite exemplos de pessoas que se colocaram de joelhos e tiveram êxito nos momentos que se colocaram de joelho. Por isso que Paulo diz que se põe de joelho, porque ele sabe que aqueles que se põem de joelho, a igreja que se põe de joelho, ela tem conquista, ela tem vitória, ela tem êxito. Nada prevalece contra ela. O amor vai sempre estar no meio do seu povo. A força do seu poder sempre vai prevalecer. A união, a comunhão no meio da sua igreja, ela vai sempre reinar, porque está sempre de joelho. E quando está de joelho, não existe espaço para outra coisa no meio da igreja. Ele disse: eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer pessoas que se prostraram de joelho, para nós percebermos a intensidade, a importância de estar de joelhos. Pessoas que se prostraram perante o Filho de Deus. Paulo disse: eu me prostro perante o Pai de nosso Senhor. E pessoas se prostraram perante o Filho do nosso Senhor e tiveram êxito. Eu quero dizer sempre que nunca deixe que as causas nos coloquem de joelhos, mas que nós ponhamos as nossas causas debaixo dos nossos joelhos. Porque quando as causas nos põem de joelho, não é nós que estamos indo para ficarmos de joelho, é elas que estão nos levando de joelho. Mas quando nós colocamos as nossas causas debaixo do nosso joelho, é nós que estamos sobre as nossas causas. Por isso que Paulo disse: eu coloco, por essa causa eu ponho debaixo dos meus joelhos. Perante o Pai, eu ponho de joelhos perante o Pai, porque ele queria ter um domínio, e é isso que nós devemos ter, é um domínio da parte de Deus sobre as nossas causas. Porque quando nós colocamos as causas debaixo dos nossos joelhos, por mais maiores que seja, por maiores lutas e batalhas que juntamente com a igreja do Senhor que nós enfrentamos, mas elas não vai nos abalar, ela não vai nos atingir, porque elas estão debaixo. Quem está debaixo não tem domínio, quem tem domínio é quem está por cima. E se elas estão debaixo do nosso joelho, ela está no nosso controle, porque estamos colocando ela perante o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos pessoas que foram até Jesus e se prostraram, como por exemplo, em Marcos capítulo 1 e versículo 40, a Bíblia diz que um leproso chega perante Jesus e se prostra de joelho perante Jesus. E diz: se queres, pode me limpar. Veja o poder que tem você se prostrar de joelhos. A causa dominava ele, mas quando ele se prostrou de joelho, a causa jamais dominava ele. Ele perante o Filho de Deus, o Filho de Deus foi quem dominou a causa dele. Assim é a igreja do Senhor. Por isso que Paulo se preocupou em colocar a igreja, escrever a carta e dizer: olha, eu vou colocar esta causa de joelhos, porque é de joelhos que quando nós intercedemos, nós vemos o mover. Porque eu tenho outro exemplo muito claro, quando ficamos de joelho, quando nós colocamos a nossa causa perante o nosso joelho, algo acontece. Se nós observarmos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, quando Elias sobe o Monte Carmelo, e a Bíblia diz assim: ele se prostrou e colocou o seu rosto no meio dos seus joelhos, para voltar a chover. Eu ainda não vi um sequer
que quando coloca as suas causas debaixo do seu joelho para não ter êxito. Porque é de joelho que você está forte para enfrentar a batalha. Se você está de joelho, não tem perigo como você cair. Mas aqueles que se acham que lutar de pé, ele vai prevalecer, ele vai cair, porque só os que vencem é aqueles que vencem de joelho. O Senhor o fortifica, o Senhor dá graça à igreja, ela se torna uma igreja imbatível, inabalável, porque ela sabe em quem ela está perante e prostrada de joelho. Outro exemplo de pessoas que foram e se prostraram de joelho, que para eles a causa estavam dominando ela. Por exemplo, em Marcos, capítulo 7, versículo 25, fala da mulher cananeia. Ela chega, a Bíblia diz que ela chega perante Jesus e se prostra de joelho. A causa que dominava ela passou de dominar para ser dominada por aquele a qual ela se prostrou de joelho. Assim, a igreja que vive prostrada perante o Filho, o dono da igreja, aquela igreja que vive prostrada de joelho perante aquele que morreu por a sua igreja, ela vai sempre permanecer de pé. Se você quer permanecer de pé, se você quer que a igreja de Cristo permaneça de pé, ponha-se de joelho que ela vai permanecer de pé. Porque é só de joelho que permanece de pé, porque de pé não permanece, só permanece de pé se continuar de joelho. E Paulo é bem claro, porque ele diz: ora, aqueles que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante além daquilo que nós pedimos, porque nós só receberemos muito mais daquilo que nós pedirmos, se nós permanecermos de joelhos, se nós colocarmos a nossa causa, que nem Paulo colocou a causa desta igreja de joelhos. O símbolo de estar de joelho é que você está demonstrando para o seu Salvador, para o seu Redentor, para o seu Pai, para nosso Pai, para o dono da igreja, que nós confiamos nele, que nós acreditamos nele, que nós sabemos que ele tem cuidado da sua igreja, porque é um símbolo de humildade, é um símbolo de reverência a ele. Porque todas as vezes que nós se prostramos, todas as vezes que aquelas pessoas se prostraram perante o Filho de Deus, por isso que Paulo disse: eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor, uma maneira de demonstrar que Ele sempre será o superior, Ele sempre será o primeiro em tudo, e eu sempre confiarei nele, porque eu sempre estou me humilhando perante Ele, para que no momento oportuno Ele vos exalta a sua igreja e o seu povo. E sempre eu digo comigo mesmo: aqueles que permanecem de joelho, nunca eles vão ser pegos de surpresa, por mais que venha o dia mal, por mais que se levante o dia mal contra a sua igreja do Senhor, por mais que sempre levante o dia mal contra o seu povo, ele nunca vai ser pego de surpresa, porque ele está perante o Senhor de joelho, humilhado, se humilhando na sua presença, se reverenciando aquele no qual tem cuidado de vós. Por isso que Paulo nos deixa este aprendizado ao escrever esta carta para a igreja de Efésio, sabendo ele que a igreja que não permanecer de joelho, ela está sujeita a qualquer momento ela ser atingida, porque o crente, quando não está de joelho perante o Senhor, ele fica desapercebido. Quando nós não estamos de joelho,
nós ficamos desapercebidos. Em 1 Reis, capítulo 8, e o versículo 54, nunca nós deixamos para nos pormos de joelho, quando as causas vêm nos fazer com que é necessário nós ficarmos de joelhos. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, que Salomão, perante o altar do Senhor, ele se põe de joelhos e ora pelo seu povo. É o que nós temos que fazer, é orar pelo povo, pela igreja do Senhor. Não vamos esperar. Paulo se precaveu primeiro, antes que a igreja entrasse em falta de fé, em falta de amor, porque, continuando a lendo aqui, ele disse, é para que eu oro pelas famílias, na qual toda a família dos céus, da terra e dos céus, para que segundo as suas riquezas e glória seja concedida. Quer dizer, para que a glória de Deus, a glória do nosso Senhor, ela sempre esteja permanente na igreja. Não necessário que depois que a glória de Deus sair da casa é que eu vou orar, não. Vamos pormos de joelho enquanto a glória de Deus no nosso meio, para que nunca falte a glória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Era isso que Paulo se preocupava com a igreja, que nunca faltasse a glória do Senhor sobre aquela igreja. Por isso eu me ponho de joelho, porque enquanto a glória do Senhor está no meio da igreja, eu tenho força, eu tenho prazer, eu tenho alegria de estar na igreja, eu tenho alegria de servir a Deus, porque constantemente eu tenho sentido a glória do Senhor inundar o lugar. Mas quando eu sentir a falta dessa glória, se eu deixar para orar ou pôr de joelho, terá dias que eu não vou ter mais prazer em servir a Deus, porque tem faltado a glória. Por isso que Paulo se preocupou que nunca faltasse a glória sobre aquela igreja, e que nunca falte a glória do Senhor sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje. Por isso que ponhamos essas causas debaixo do nosso joelho. Aprendemos com Paulo que se a igreja, assim como a igreja daquela época era perseguida, o pecado perseguia os seus cristãos, e Paulo temia isto. Então, antes que aconteça, eu coloco esta causa, eu ponho debaixo do meu joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o crente que vive de joelho, ele sabe a autoridade que ele tem. Ele sabe do que ele é capaz e onde ele pode chegar. A igreja que vive de joelho, a igreja que permanece com suas causas de joelho, ela sabe a autoridade que ela tem, ela sabe onde ela é capaz de chegar, ela sabe que tem força suficiente para suportar as tentações, ela sabe que tem força, a altura, ela sabe a altura, a profundidade, a largura e o amor. Ela sabe até onde ela pode ir, porque ela está sempre de joelhos, porque aqueles que estão de joelho, eles sabem que o nosso Senhor lhes dá autoridade para vencer. Porque nos preocupamos quando um novo convertido aceita Cristo, que ele não está de joelho, era isso que Paulo se preocupava com esta igreja. Era uma igreja nova, e se eu não colocar debaixo dos meus joelhos, vai faltar fé, não vai receber a glória de Deus, não vai ter uma experiência com a glória de Deus. O novo convertido, quando ele mergulha de joelho, ele se firma. Só se firma na rocha se estiver de joelhos. A igreja, ela só cresce, ela só se fortifica, como disse o apóstolo Paulo, para que se fortifique no seu poder.
quando a igreja, ela segue este padrão de estar de joelho perante o Filho de Deus, perante o seu dono, o dono da sua igreja, ela vai estar sustentada. Por quê? Porque ela tem simbolizado uma forma de reverenciar. Quando eu me prostro, eu estou dizendo para Ele que eu confio nele. Quando a igreja está prostrada perante o Senhor, o seu dono, que é Cristo Jesus, que morreu para dar sustentação a esta igreja, para dar o porto seguro para a igreja do Senhor, ela vai sempre crescer na graça, ela vai sempre crescer no conhecimento, ela vai sempre conhecer no Espírito Santo. E quando a igreja está cheia do seu poder e da sua glória, quando ela está cheia e só se enche se pôr de joelho, enquanto nós não se conscientizarmos, quanto a igreja do Senhor não se conscientizarmos que temos que colocar as causas prioritárias da igreja debaixo dos nossos joelhos, e muitas das vezes esquecermos dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios desejos, e priorizar os desejos da igreja do Senhor, colocar as causas da igreja debaixo dos nossos joelhos, nós vamos ver a nossa igreja triunfar, a igreja do Senhor triunfar. E nada vai atingir esta igreja, porque nós temos a consciência e a convicção que é de joelho que nós vamos vencer. Por isso que aprendemos com Paulo, ao ele escrever esta carta, preocupado. Devemos nos preocuparmos, assim como Paulo se preocupou com a igreja, devemos nós nos preocuparmos também. Porque quando nós nos preocupamos, nós damos prioridade, nós damos atenção nas coisas prioritárias da igreja do Senhor. Porque se a igreja permanecer firme e forte na presença, nós também vamos permanecer. Porque nós somos a igreja. Essa igreja ela só vai caminhar se nós permanecermos de joelho, porque se nós não permanecermos de joelho, nós não caminhamos. E assim é a igreja, porque realmente a igreja está aqui, que somos nós. Se o pastor me permite, eu queria que os irmãos viessem aqui na frente. Irmãos, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma demagogia, muitas das vezes nós chegamos da igreja e pedimos tanto para nós, esquecemos de priorizarmos as coisas espirituais da igreja, esquecemos. Não estou dizendo que os irmãos não fazem isso, muitas das vezes nós mesmos deixamos de priorizarmos as coisas espirituais da igreja, para colocar nossas causas. Se nós priorizarmos a igreja do Senhor, Deus vai cuidar das nossas causas. Então vamos orar a Deus, para que aquilo que Paulo se preocupou, que a fé, o amor, a glória de Deus fosse sempre permanente naquela igreja, que ela seja permanente nesta igreja de hoje. Então vamos orar. Nós poderíamos fazer uma corrente, né, pastor? Darmos as mãos, os irmãos aí na frente, nós aqui irmos em cima, vamos darmos as mãos, para que Deus possa derramar sobre nós a sua fé, que nós permanecemos, estarmos com essa fé que Ele nos deu, que a glória de Deus ela permaneça no meio de nós. Então fecha teus olhos e começa a falar com o Pai, priorizando a glória de Deus sobre esta igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ah, meu Deus, a sua igreja está aqui de mão dadas, Pai, no intuito de sermos a nossa fé renovada, no intuito de que a nossa fé seja
aumentada, acrescentada, que o teu amor ele possa sempre permanecer no meio da tua igreja, assim como Paulo se preocupou com aquela igreja. Hoje nós possamos nos preocuparmos que a tua glória permaneça no meio da tua igreja, que a tua presença, o teu amor, a tua força, Pai Santo, o teu poder venha se aperfeiçoar para dar força à sua igreja, para ela poder triunfar, permanecer de pé, para que nós possamos sempre estarmos arraigados, estarmos sempre firmes no amor, por qual o amor nós não podemos viver sem este, o qual é o que sustenta a tua igreja, que nós possamos nesta noite, Pai, sair daqui arraigados do teu amor, que nós possamos sair daqui, meu Deus, cheios, fortalecidos, priorizando, meu Deus, que a tua igreja esteja sempre de joelhos, e sabemos que é de joelhos que o Senhor faz a tua igreja triunfar, meu Deus. Pai Santo, se nós não colocarmos de joelhos, nós não poderemos sermos renovados e cheios de poder, nós não podemos vencer juntamente. A sua igreja será uma vitoriosa, a sua igreja será triunfante, quando permanece, Pai, com as suas causas debaixo dos seus joelhos. Que nesta noite nós possamos sair daqui, meu Deus, cheios do teu Santo Espírito, que esse Espírito de fortaleza permaneça no meio da tua igreja. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos ter esse espírito e esse pensamento de sempre priorizarmos e colocarmos as causas debaixo dos nossos joelhos. Eu aqui agradeço a minha oportunidade, que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando ao coração da sua igreja, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que palavra abençoada em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo para o pastor trazer a oração final. Louvado seja Deus, né? Queremos só agradecer ao Senhor nessa noite, né? Por tudo que Ele fez aqui nesta noite, pela palavra que foi ministrada, presbítero José Vitoriano, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. A irmã Regina, que esteve na direção do trabalho. A gente louva a Deus pela vida de vocês, né? Louva o Senhor também pela vida da igreja, né? Que veio. Deus lhe abençoe. Olha, tenha certeza de uma coisa: cada passo que você dá para vir à casa do Senhor não é em vão. Louvado seja Deus. Deus, Ele está vendo tudo, né? E Ele vai lhe recompensar pelo seu esforço. Deus vai lhe recompensar por você ter chegado até aqui nessa noite para buscar a Ele em oração. Louvado seja Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 38, narra a história de uma irmã que servia a Deus, né? Costureira, né? E aí ela faleceu, ela morreu, né? E foram chamar o apóstolo Pedro e relataram que a irmã tinha falecido. E Pedro vai ao quarto onde ela está, se ajoelha, ora, e Deus ressuscita. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, não deixe de orar, não deixe de se ajoelhar diante do Senhor. A palavra nessa noite foi nessa direção, né? O apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a igreja em Éfeso, porque alguns irmãos estavam tão preocupados com as tribulações do apóstolo, que o apóstolo estava preocupado com os irmãos, deles não se firmarem na fé, né? Preocupado com as tribulações do apóstolo. Então, descansa o seu coração,
não se preocupe, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Às vezes a gente se agita, né? Eu digo por mim, meus irmãos. Às vezes a gente escuta notícias que deixam o nosso coração agitado. A gente chega até a ficar dormente, né? O corpo, com algumas notícias que a pessoa recebe, né? E fica preocupado, orando, buscando a Deus, tentando orientar, conversar. Mas chega um momento que a gente diz: rapaz, eu não tenho o que fazer. Está aqui, Jesus. Está nas tuas mãos. O Senhor cuide e faça da maneira que o Senhor quiser. E aí, meus irmãos, a gente descansa na presença de Deus e Deus cuida. Então a nossa preocupação deve ser em nos fortalecer. Se fortaleça em Deus e Deus vai cuidar de tudo. Em nome de Jesus. Deixa as suas raízes se fincarem, né? Porque depois que suas raízes estiver firme, né? Aí, arraigada, né? Como diz o texto aí. Aí os ventos vêm, mas não derruba não. Louvado seja Deus. A irmã Aline Lima, ela tem umas plantinhas lá, né? E aí, quando muda uma plantinha daquela para um jarro, a preocupação é que ela pegue, né? A gente diz, pega. Depois que pegou, graças a Deus pegou, aquela pegou. Então, da mesma forma é o crente, meus irmãos. Quando ele pega, as raízes desceu, se fortaleceu, aí até a maneira de aguar já é mais, assim, um pouquinho relaxado, né? A gente já agua, às vezes, deixando a água chegar mais forte, né? Porque a planta já está bem pegada. Então, se fortaleça em Deus, porque Deus, Ele cuida de tudo. Louvado seja Deus. Quero só avisar a igreja que amanhã teremos o círculo de oração. Está sendo uma benção, viu? O círculo de oração. Você que precisa de orar, vem orar no círculo de oração. Estaremos aqui amanhã no nome de Jesus. Na quinta estaremos no culto de doutrina. E no domingo, culto de ceia, no nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? Orar encerrando o trabalho nessa noite. Em nome de Jesus. E apresentando as nossas vidas, nossas causas. A causa que você está apresentando nessa campanha, eu quero que você coloque ela agora na presença de Deus novamente, dizendo: Jesus, eu vim aqui porque eu estou buscando isso. E eu quero que o Senhor me responda, né? Me dê a resposta no nome de Jesus. Eu quero orar por você também. Oremos. Deus amado, Deus bendito, o Senhor conhece a nossa simplicidade, ó Deus, a nossa inteireza de coração, ó Deus, a nossa intenção, ó Pai. O Senhor sabe que nós temos uma boa intenção, ó Deus, de Te buscar, de Te servir, de Te adorar, ó Pai, de fazer o melhor para Ti, ó Pai. Ó Deus, eu quero apresentar a Tua igreja, que veio aqui nessa noite, que está vindo, ó Pai, para essa campanha, buscar o Senhor, Pai. Apresentar essa causa desta irmã, deste irmão. Ó Deus, eu apresento diante de Ti, ó Pai. A Tua palavra diz que se duas pessoas, ó Pai, concordar a respeito de alguma coisa na terra, o Senhor, ó Pai, ó Deus, ordena a bênção do céu, ó Pai. Eu estou de acordo, ó Pai, com a causa que este irmão, que esta irmã tem apresentado diante de Ti, ó Pai. E nós unimos a nossa fé, ó Pai, em um só propósito, em um só objetivo, ó Pai. Ó Deus, intercedemos uns pelos outros, como ordena a Tua palavra, Deus, orar uns pelos outros, ó Pai. Eu oro por esta irmã, Deus, eu abençoo, eu ministro, ó Deus, a Tua bênção, a Tua, ó Deus, proteção, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, vá adiante, quebrando as barreiras, limpando os caminhos, ó Pai, quebrando os cadeados de ferro, ó Pai, abrindo, ó Deus, as portas de bronze, ó Deus, ó Pai, que a bênção chegue nas mãos desse Teu servo, dessa Tua serva, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós Te pedimos no nome do Senhor, Pai, que todo entrave do adversário, ó Pai, que todo levante do inimigo, ó Pai,
que caia por terra nas nossas vidas, ó Pai, e que a Tua vontade prevaleça para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, eu despeço o Teu povo nessa noite, debaixo das Tuas mãos, e te peço, ó Deus, ó Pai, que a Tua paz, ó Deus, que emana todo entendimento, ó Pai, esteja sobre essa vida, ó Pai. Ó Deus, livrando de todo mal, protegendo, ó Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. E que, ó Deus, a vontade de Te servir, ó Pai, o fogo do Teu Espírito Santo possa arder em cada coração e em cada vida, em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. E você diz amém. Deus lhe abençoe e tenha um restante de noite e semana abençoada no nome de Jesus.